Cidade Entrevista. Um momento de debater os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. 11h05 na Rádio Cidade, 11h05 no Momento Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, entrevista especial aqui na Rádio Cidade. A gente já conta aqui na bancada, né? Primeiro, com o nosso querido Mário Flávio, que já está aqui com a gente. Hoje vai bater um papo também um pouquinho e eu vou pedir para o Mário fazer as vezes do nosso entrevistado de hoje. Mário, seja bem-vindo ao Cidade Entrevista. Bom dia. Valeu, professor, bom dia ao nosso ouvinte, né? Estava numa cidade com o Renata, dei uma saidinha e de volta aqui agora. Vamos trazer aqui, né, o nosso colega jornalista e também político, né, Silvio Nascimento, né, que foi aí, presidente da Embratur, também atuou lá na agência, né, e fez parte do governo Bolsonaro. Silvio Nascimento, boa tarde, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mário, bom dia também ao professor Marco Aurélio, bom dia à Renata, que estava acompanhando ela até agora, bom dia ao Rodolfo, ao Adolfo, deixar aqui a eles o meu abraço, bom dia ao Lucas, ao Vinícius, que estão aqui na técnica, enfim, bom dia a todos que estão neste momento assistindo aqui à Rádio Cidade. Olha só, vamos começar a entrevista, né, Mário? Mário, é interessante porque o Silvio é a novidade, né, Mário, de certo modo, desse momento agora, você acabou se tornando a novidade no campo da direita, porque desde a eleição, só Fernando Rodolfo estava surgindo nesse campo, mas, né, nas últimas postagens, as últimas movimentações indicam que você está voltando para a política, se é que um dia a deixou, né? Como é que você analisa esse movimento, essa chegada, né, de ser também talvez o nome de um grande grupo aí que está se formando? Como é que você recebe, né, desse pessoal esse apoio? Eu chego para atender, na verdade, Marco Aurélio, a uma solicitação de um grupo de pessoas, um grupo razoavelmente grande, que quer dar vez e voz à direita conservadora caruaruense. A gente já tem alguns nomes postos aqui em Caruaru, a maioria deles são nomes de esquerda, então esse convite veio para que a gente desse voz realmente aos conservadores, às pessoas de direita, aqueles que votaram no presidente Bolsonaro aqui em Caruaru, que não foram poucas pessoas, 42% dos votos caruaruenses foram para o presidente Bolsonaro. Então a gente vem atender justamente ao chamamento deste grupo aqui. E desde o começo, desde a primeira reunião, quando eu fui convidado a participar, e aí eu disse o seguinte, que eu não estou colocando uma pré-candidatura na rua, eu não estou colocando a certeza que vou para uma majoritária, na verdade, eu estou colocando a certeza que vou contribuir com a direita conservadora pernambucana e caruaruense principalmente, porque eu acho que assim a gente tem serviço prestado a esse perfil de eleitor. Em 2018 eu fui o primeiro a levantar a bandeira do presidente Bolsonaro. Na verdade já tinha essa conversa com o presidente desde final de 2016, início de 2017, na verdade. E eu me lembro bem, se eu puder também me estender aqui um pouquinho nesse prólogo, em 2018 eu fui o presidente estadual do Patriota, a convite justamente do presidente Bolsonaro. E foi uma presidência relâmpago, porque logo em seguida o presidente decidiu não ir para o Patriota. A gente aqui, eu e mais duas pessoas, um deles, o ex-ministro Gilson Machado Neto, e nós ficamos pensando aqui o que fazer, porque nós tínhamos um nome muito forte para a presidência, um nome que coadunava naquele momento e coaduna até hoje com os nossos princípios e valores, e a gente não tinha mais um partido
Então a gente naquela época imaginou o que fazer, imaginamos quem seriam os presidentes nacionais de partido que estavam aqui em Pernambuco e chegamos a uma conversa na época com o Luciano Bivar. Foi fechada uma aliança para aquele momento, o presidente Bolsonaro foi eleito. Em seguida, o Gilson Machado foi a Brasília, me convidou para ir para Brasília, fui para Brasília, assumi essa missão. Escutei por alguns momentos algumas pessoas menos avisadas dizer assim, mas você deixou Caruaru? Eu digo muito pelo contrário. A gente pode até sair de Caruaru e Caruaru não sai da gente. Então, assim, não deixei Caruaru, fui cumprir uma missão que o presidente Bolsonaro me confiou, cheguei na Embratu como coordenador de publicidade e propaganda, depois a gerente, depois a diretor, depois a presidente da Embratu, e cumpri com muito orgulho. Muita gente também me pergunta, e aí, o que você fez por Caruaru enquanto presidente da Embratu, enquanto o tempo que você esteve na Embratu? Então, eu digo e com muito orgulho que naquele momento em que a gente estava na Embratu, as imagens de Caruaru rodaram o mundo, porque não teve uma feira que a Embratu participou ao redor do mundo que não tivesse imagens do São João de Caruaru, ou imagens do Alto do Moura, ou imagens do artesanato caruaruense. A Embratu, ele é um órgão que ele é um órgão de promoção. E só de promoção. Então, por exemplo, durante o Visite Pernambuco, eu conversei com a então prefeita de Caruaru, Raquel Lira, e disponibilizei uma estação de trabalho lá, tinha um stand grande da Embratu, e disponibilizei para Caruaru uma estação de trabalho para que Caruaru pudesse se divulgar para todo o Brasil, porque todo o Brasil convergia naquele momento para uma feira de turismo aqui. Mas eu acho que assim, o grande momento é que a gente sempre fez uma gestão transversal. E acho que pela primeira vez era uníssona a voz entre a Embratu e o Ministério do Turismo. Então, eu fui o principal articulador, junto ao ministro Gilson Machado, e por solicitação da prefeita Raquel Lira, para a liberação de uma verba de 30 milhões para infraestrutura turística aqui em Caruaru. E isso aí eu me orgulho muito de ter feito. Foram obras que algumas já foram concluídas, obras que ainda estão em andamento, que serão ainda inauguradas, mas imaginem 30 milhões, a diferença que faz numa gestão, a diferença que faz para uma cidade. Esses novos acessos, por exemplo, ao Alto do Moura, no São João, a gente já sentiu a diferença esse ano, né? Para quem ia, para desafogar o trânsito. E quando, no penúltimo fim de semana, quando choveu muito e o rio passou a passagem molhada, que os novos acessos eles ficaram fechados, foi um caos para sair do Alto do Moura. Só para citar essa questão aí desse recurso, né, que foi aplicado. Teve também a Casa da Mulher Artesã, melhorias, benfeitorias na estação ferroviária, enfim, foi uma infinidade de obras que foram realizadas e estão sendo realizadas com essa verba que saiu do Ministério do Turismo durante a gestão do ministro Gilson Machado, e a partir de uma articulação minha. Eu me lembro bem que numa emissora de rádio aqui em Caruaru, a prefeita Raquel Lira chegou a dizer: Silvio Nascimento é o embaixador de Caruaru em Brasília. Então, de tanto que eu pensava em Caruaru enquanto estava em Brasília. Estou de volta, cheio de orgulho, cheio de vontade de continuar contribuindo com a minha terra e, principalmente, continuar contribuindo com a direita conservadora, com aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que têm os mesmos ideais, princípios e valores que a gente tem. Ô Silvio, você não foi, né, um aliado de ocasião, né, do ex-presidente Bolsonaro, né, como você contou essa trajetória. Eu lembro que eu entrevistei Bolsonaro uma vez, eu estava em Maragogi, de férias, e recebo uma ligação sua, um ano antes da eleição de 2018. Mário, quer entrevistar Bolsonaro? Eu tô com ele agora. E aí foi pro telefone, não sei se você lembra. Lembro, sim. Dessa história. Lembro. E aí foi um janeiro que eu estava em outra emissora também, aí a gente ligou, gravou, foram 6, 7 minutos de entrevista, e aí deu certo essa história. E você já estava com o Bolsonaro quando todo mundo dizia que Bolsonaro não ganhava.
Ah, é o teto de 20%, aquela história que a gente acabou o Bolsonaro furando a bolha e sendo eleito com uma votação expressiva, e teve uma votação expressiva de novo agora nessa eleição mesmo, ficando em segundo lugar contra o atual presidente Lula. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você hoje está sem partido, né? Estava no PSC e hoje está sem partido. Se você já recebeu um convite para ir para o PL, né? O PL tem um pré-candidato a prefeito aqui de Caruaru, que é o deputado federal Fernando Rodolfo, mas que eu converso com as pessoas que são bolsonaristas, que são de direita, e elas têm uma resistência muito grande a Fernando Rodolfo, né, no que diz respeito a ser um candidato que não pediu muito voto para Bolsonaro na eleição do ano passado, né, e que agora estaria levantando a bandeira do bolsonarismo de olho nesse eleitor conservador de Caruaru. Sempre foi um eleitor muito forte, desde a época da Ayrton Nejaim. É um perfil de eleitorado que é de centro-direita muito grande aqui na cidade. A prova foi a votação do Bolsonaro na eleição do ano passado aqui. Se nessas conversas que esse grupo te chama de Silvio, ó, vem para cá, vamos liderar um grupo conservador de direita, né? Se tem essa possibilidade, de repente, de vocês discutirem a eleição majoritária, que seja com o próprio Fernando Rodolfo ou que seja com outros nomes. Eu estou sentado aqui nesse momento, mas eu converso sempre, eu mantenho um diálogo muito aberto com todas as forças conservadoras do estado de Pernambuco. Ainda hoje eu falei com o presidente estadual, o Anderson Ferreira, eu converso com o deputado federal Fernando Rodolfo, o deputado federal, inclusive, também por Caruaru. Eu converso com o deputado André Ferreira, com a Clarissa de Técio, com o Júnior de Técio, eu converso com as forças conservadoras pernambucanas e o que a gente quer mesmo é que a gente esteja trabalhando de forma unida, que tenha uma só voz, que a gente chegue lá na frente com um nome para apresentar à sociedade, seja ele qual for, mas que ele não nasça de uma candidatura que nasça de si próprio, que ele nasça de uma candidatura que nasça de um grupo, que nasça dessas forças conservadoras, mas que principalmente nasça do eleitorado de direita, do eleitorado conservador, daquele que votou em Bolsonaro também. Então a gente conversa, hoje não há nenhuma discussão, digamos assim, em torno realmente de um nome único, mas a gente quer, mais na frente, que estejamos todos juntos. Em relação à questão do partidária também, você está sem partido, né? Tem esses contatos do PL. Se não ficar no PL, estaria aberto aí para outro grupo, por exemplo, Patriota ou algum outro partido aliado à causa conservadora? Desde que esteja aliado, como o professor falou, desde que esteja aliado à causa conservadora, não só eu, mas todo esse grupo que compõe hoje as forças caruaruenses, eles estão propensos a estar num partido que esteja aliado à causa conservadora. Obviamente, a gente sabe que o partido do presidente hoje é o PL e que seria muito bom que todos nós estivéssemos no PL. Caso não seja possível, estamos abertos, sim, a conversar com todos os outros partidos que estejam também com conservadores dentro. A gente vê que a política ela é muito dinâmica, muito dinâmica. O PP, que já teve inclusive ministros importantes dentro do governo Bolsonaro, hoje faz parte do governo Lula. Mas aqui em Pernambuco tem nomes como Clarissa de Técio, como Júnior de Técio. Então, assim, independente de qualquer coisa, desde que o partido abrigue os nossos princípios e os nossos valores, desde que não seja um partido de esquerda e que defenda determinadas coisas que a gente não concorda e não negocia, então a gente está sempre apto a conversar. A democracia nos dá essa possibilidade de conversar com qualquer um. Não concordar com tudo, mas conversar com qualquer um. Ô Silvio, o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele em 2018 ele era vice-prefeito e ele foi até para um evento, né? Foi. De Bolsonaro, né? Enfim, dando a entender que votou em Bolsonaro. E foi hostilizado por alguns mal educados, né? Sempre tem essas pessoas que eu particularmente não gosto muito da história de vaia, eu sou muito reticente com relação a isso. Mas ele foi lá no evento e teoricamente, né, professor, deixou a entender que votou em Bolsonaro. Na eleição do ano passado, ele seguiu o mesmo exemplo de Raquel, né? Não declarou voto e tal. E
por uma questão estratégica, ele vem conversando com o governo federal. E eu acho que deve conversar mesmo, né? Eu acho que a eleição, a pessoa vai na hora da eleição. Passou a eleição, tem que buscar recursos, porque quem vai ganhar é a cidade, independente de quem está no poder. E como é que vocês veem a possibilidade, por exemplo, de uma aproximação com o governo de Rodrigo, que também está trazendo todo mundo para o poder a gravidade da política, né, professor? Atrai. A gravidade da política, quem está no poder, ela sempre atrás. Ele hoje tem gente conservador no governo, tem gente da canhota no governo também, né? Tem gente de centro. Enfim, vocês também veem essa possibilidade, de repente, uma aliança com o próprio Rodrigo Pinheiro, e aí teria que ter um acordo com o Fernando Rodolfo. Isso, claro, se vocês fossem para o PL, né? Ou a ideia é ter candidatura própria mesmo a prefeito de Caruaru. É o que eu disse, assim, é o que o grupo decidir, na verdade. E quanto ao prefeito Rodrigo Pinheiro, eu separo muito a figura do gestor com a figura do político. O político, ele tem um partido, talvez o político ele tenha até uma ideologia, mas o gestor, ele não pode estar atrelado exatamente ao partido. Por exemplo, a gente viu o Tarcísio receber e tirar foto com o Haddad. Uma boa parte, digamos assim, dos bolsonaristas não gostaram disso. E eu lhe digo de certeza que ele é o governador de São Paulo. Se ele não sentar para conversar com o governo federal, seja lá qual for o ator do governo federal, ele se isola como Estado. E ele precisa realmente ter esse tipo de diálogo. É o que eu acabei de dizer. A democracia nos dá essa oportunidade de conversar com várias alas. Quem está ali sentado não é o político exatamente. Quem está ali sentado é o gestor que tem uma cidade e um estado gigantesco para governar, com inúmeros problemas e que precisa de unir forças de gestão para poder governar. Eu sou capaz de afirmar aqui para você, porque eu conheço Tarcísio, tive muitas e muitas reuniões com ele, inclusive, e sou capaz de afirmar que é um bolsonarista, que é um conservador, que é um homem de direita, mas como gestor, ele tem realmente que conversar com qualquer um. Tarcísio não teve voto, né? Os votos são de Bolsonaro, vamos e convenhamos. Agora, outra pergunta aqui, eu vou ter que deixar a bancada já, que eu tenho outro compromisso, né? Mas questão de participar desse primeiro momento. Como é que vocês vão fazer para controlar justamente essa ala mais radical, que não quer conversa com a canhota? Do mesmo jeito que tem o pessoal da canhota que não quer conversa com o pessoal mais bolsonarista. Como é que vocês vão fazer? Eu sei que você é uma pessoa bastante conciliadora, a gente se conhece antes de você entrar na política, né, da comunicação. E é um cara que conta histórias super hilárias, a gente morre de rir quando a gente começa a falar dos bastidores, né, das resenhas da comunicação. Mas enfim, né, como é que você vai fazer para chamar o eleitor mais radical, dizer, a gente tem que conversar também, às vezes tem que fazer uma aliança com alguém que está mais ao centro, né? Porque política é isso mesmo, né, Marco Aurélio? É a arte Maquiavel já dizia que a arte da política é você conseguir essa junção desse balaio de ideologias, digamos assim. Veja, enquanto pré-campanha, enquanto campanha, realmente fica difícil dialogar com a esquerda brasileira, com a esquerda estadual, com a esquerda municipal, não fica fácil. A gente tem pensamentos muito diferentes para poder sentar e conversar, porque é muito difícil a gente discutir valores, discutir princípios, mas enquanto gestor e enquanto gestão, aí sim vai sempre precisar do outro, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui eu estou dizendo e afirmando que enquanto campanha, enquanto pré-campanha, não há diálogo com esquerda. Infelizmente, não há diálogo com esquerda. A gente já vê aí algumas candidaturas da esquerda posta aqui em Caruaru. Não pretendo, já estou dizendo aqui, não pretendo sentar com nenhum dos candidatos voltados para a esquerda. Nenhum que esteja com o PT, com os partidos de esquerda, enfim, PT e seus derivados. Então, não tem possibilidade nenhuma da gente... Estou aqui representando esse grupo, está aqui o Haroldo Torres, está aqui o Everaldo Silva, tem outras pessoas dentro desse grupo, o Joaquim Queiroz, enfim, muita gente boa dentro desse grupo. Estou representando eles aqui e nenhum deles tem vontade de sentar com a esquerda hoje, nesse momento, de jeito nenhum. Agora, veja, a partir do momento
evento. Que a direita chega no poder, ela tem que conversar com a Assembleia, ela tem que conversar com o governo do Estado, ela tem que conversar com o governo federal, porque senão a cidade não desenvolve, a cidade é cheia de problemas. A gente ainda vê Caruaru, apesar de gestões boas que nós tivemos, eu não vou condenar nenhuma das gestões aqui, e eu não cheguei aqui nessa bancada, nem sentei aqui para fazer críticas ferrenhas a nenhuma delas, até porque o Marco Aurélio falou muito bem, eu que estou retornando, então estou retornando pedindo licença para poder falar. Então não cheguei aqui para fazer críticas nenhuma, mas a gente sabe que Caruaru ainda enfrenta muitos problemas na área da saúde, na área da segurança, na área da educação. A gente tem que de estrutura, a gente tem que valorizar mais, por exemplo, os profissionais da saúde precisam ser mais valorizados, o paciente precisa ser mais valorizado. A gente tem pouquíssimas ambulâncias, por exemplo, para servir as unidades de saúde de Caruaru, seja UPA ou as demais. A gente sabe que a gente tem problemas de segurança com guarda municipal aqui em Caruaru, que precisa aumentar o efetivo, que precisa, de uma forma ou de outra, estar armada, porque armada e treinada, não quero aqui dizer que é meramente distribuir armas, armada e treinada para defender a população, porque o bandido, no fundo, esse sim está armado. Então, assim, a gente ainda tem muitos problemas para resolver. O prefeito Rodrigo Pinheiro fez aí um São João excelente, maravilhoso. Tenho ressalvas com relação a isso. Achei um São João muito bom mesmo, um dos melhores que a gente já teve, mas tenho ressalvas. Eu acho que a área privada pode ser reduzida, pode continuar existindo, mas precisa ser reduzida para dar espaço para aquelas pessoas que não têm dinheiro para comprar um camarote. Então tem gente que vai para o pátio de eventos com R$20, com R$30 para passar a noite, e olha lá que leva a esposa, leva a namorada, leva o filhinho, leva a filhinha, e esse pessoal muitas vezes teve a área reduzida. Então, acho que assim, essa área mais privada, ela pode ser reduzida e pode ser ampliado o espaço mais popular. Se quiser ampliar a área privada, que amplie para cima, e não aonde o povo quer ver. Assim, o povo quer ficar na frente do palco, o povo quer ver seu artista, o fã quer ver seu artista. Então, assim, foi um São João maravilhoso, mas faço minhas ressalvas aqui, não em tom de crítica, mas em tom de sugestão mesmo. Mas, assim, deixo aqui os parabéns para o que foi feito com relação ao São João de Caruaru, que traz renda, que traz divisas para a nossa cidade. São João de Caruaru é uma tradição. Eu tive a oportunidade, enquanto em Embratu, de trazer 2 ministros para o São João de Caruaru. Então, assim, vale a pena. Inclusive, esse São João, eu vi que o meu sucessor, lá o Marcelo Freixo, teve aqui também em Caruaru. É super importante, é um evento que precisa mesmo ser valorizado. Bem, vamos para o intervalo, né, Mara? A gente vai para o intervalo. Estamos recebendo Silvio Nascimento, né, aqui no Cidade Entrevista. Mas, a gente volta em 1 minuto. Fique aí. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento.
Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Você sabia que começou o Festival de Inverno da AP Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo! Na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto. E na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. AP Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Está no ar o Reinado da Cultura no Agreste Pernambucano. É permitido se encantar com o reisado, com as tradições quilombolas, com a memória do mestre Gonzaga. Está liberado circular por Garanhuns e viajar na diversidade de sons, cores, aromas e sabores. Artistas locais, atrações nacionais, vários ritmos e vozes. 31º Festival de Inverno de Garanhuns. A cultura reina! De 21 a 30 de julho, Governo de Pernambuco, Estado de Mudança. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h31. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. WhatsApp Cidade 9987809.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Estamos de volta, segundo bloco do Cidade Entrevista de hoje, dentro do Manhã Cidade. E olha, estamos recebendo Silvio Nascimento. Olha, aqui já tá. Oh, que bacana. Estamos recebendo Silvio Nascimento aqui nos estúdios. Mário Flávio, né, teve que ir para um compromisso. A gente continua a entrevista, gente. Estamos recebendo também uma ligação, né? O Silvio está aqui recebendo a ligação do Gilson Machado Neto, que vai bater um papo com a gente também agora. Vou chamar agora. Pronto, vamos entrar no ar. Vou colocar aqui. Isso, a gente vai colocar no. Isso. É o Gilson Machado Neto conosco, não é isso? Pronto. Bom dia, Gilson Machado Neto. Seja bem-vindo ao Cidade Entrevista na Rádio Cidade. Tá certo? É um prazer. O senhor conversa com o Marco Aurélio, né? Diante de 83 cidades da nossa região, mais o YouTube e o nosso Flix Cidade. Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. E eu lhe pergunto o seguinte: esse ano que vem, o senhor é realmente candidato a prefeito do Recife? Bom dia. Ele está falando, acho que tem ainda. Pode ser o cabo. Não sei. Deixa ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui o cabo para a gente poder ouvir. Gilson Machado Neto foi candidato a senador, né? Continua aqui. Isso. Ele continua aqui. Vem cá, Vinícius. Ajuda a gente aqui. Tá reconectando agora. É questão de conexão, não é isso? Perfeitamente. Via chip. Ligar normal. Pode ligar normal. Enquanto isso, eu vou fazer uma leitura das mensagens aqui. A gente vai entrar em contato com o Gilson Machado Neto dentro da entrevista. Mas eu vou mandar aqui as mensagens que estão lhe mandando, Silvio. Já vou aproveitando que você está no contato. A dona Núcia Lima, né, mãe do nosso querido Mário Flávio. Olha, Bolsonaro 200% não irão nos calar. Né? Ela está mandando mensagem aqui. Será que a gente consegue agora? Será que a gente consegue agora? Gilson, está nos escutando? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Lhe pergunto, né?
Tá com gás, com energia para ser o candidato em Recife, né, do PL à Prefeitura da capital? Gilson? Acho que ainda estamos com questão técnica mesmo de conexão do telefone, né? Alô? Ele ainda não... É alguma questão da conexão lá. Da conexão lá. Quem manda mensagem também aqui é o professor João Antônio. Professor João Antônio, grande figura, grande conservador também, viu? Tá aqui mandando mensagem dizendo excelente entrevista, tá certo? Também o Del de Caruaru. Parabéns, Silvio Nascimento. Muito coerente nas palavras, representa muito bem o caruaruense de bem. Opa, Silvio. Agora nós temos Gilson Machado no ar. Gilson, o senhor fala aqui com a Rádio Cidade, professor Marco Aurélio no ar, e eu lhe pergunto, além de lhe dar as boas-vindas, está com energia para ser o candidato do PL à Prefeitura da capital? Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Muito obrigado, Marco Aurélio, mandar um abraço. Bom dia a todo mundo que está me ouvindo, que Deus abençoe esse nosso dia de hoje, nossa entrevista, o Silvio Nascimento aí. E eu sempre sou pronto a qualquer missão, Marco, Silvio. Vocês sabem que não é de hoje que o presidente Bolsonaro me conhece, não é de hoje que eu faço parte do time do presidente Bolsonaro, como o Silvio Nascimento também. E eu tive quase 1,5 milhão de votos em Recife. Eu fui um dos mais. Se eu tivesse tido, por exemplo, 2 senadores, eu teria sido eleito. Mas como a Tereza Leitão teve 2 milhões de votos, infelizmente ela não dividiu o voto da esquerda. Ela congregou todos os votos da esquerda. E eu ainda dividi com o André de Paula, infelizmente, e com o Guilherme Coelho. Então, se tivesse somado a minha votação com a de Guilherme e a de André de Paula, nós teríamos conseguido ser o senador de Pernambuco. Mas, às vezes tem eleição que você ganha mesmo sem você levar a vitória eleitoral. E essa daí eu me considero um vitorioso. Por quê? Porque eu consegui fidelizar quase 100% dos votos do presidente Bolsonaro. O presidente teve 30,7% dos votos, eu tive 29,8%. E em Caruaru, por exemplo, eu tive mais de 60 mil votos. Se eu não me engano, a memória, eu tive quase 70, não foi, Silvio? Quase 70 mil votos aqui em Caruaru, Gilson. Aí em Caruaru, agradecer a todo o povo de Caruaru. Quero agradecer também ao povo de toda a região que está me ouvindo, de Toritama, Cidade de Capibaribe, Cachoeirinha, São Caetano, Gravatá, Bezerros, enfim. Todo mundo que está aí, Brejo da Madre de Deus. E dizer que você está acompanhado de um cara de bem, que é o Silvio Nascimento aí, viu, Marco? Silvio foi um excelente presidente da Embratur. Silvio foi uma pessoa que superou todos os limites e mostrou a sua competência e teve a confiança do presidente. Tanto que o Silvio viria candidato na última eleição a deputado e o presidente pediu a ele para que ele assumisse a Embratur. Foi o que foi feito. E dessa vez agora, o Silvio está em todos os planos, todos os radares para se juntar junto ao nosso partido, até porque ele não é filiado ainda, ele não está afiliado. Como você consegue fazer um ato de filiação, para o Silvio estar à disposição para ser um soldado do presidente Bolsonaro na próxima eleição, para o que for necessário. Eu não tenho dúvida que se Silvio hoje fosse candidato a vereador de Caruaru, seria um dos mais votados. Silvio que foi o William Bonner de Caruaru, Silvio que foi o âncora da Globo durante vários anos, que foi radialista também, e inclusive já chegou até a apresentar o Jornal Nacional. E é conhecido no Brasil todo hoje, é uma pessoa que entende de turismo, entende da região agreste, sabe das necessidades, e lutou comigo para que as coisas viessem para Caruaru, como os 32 milhões que nós mandamos para as obras aí do Ministério do Turismo, a estrada que liga o aeroporto, a revitalização do Alto do Moura, a estação cultural, o Parque José Vasconcelos Sobrinhos e tanto outros. Isso daí teve um empenho pessoal de Silvio na época com a prefeita Raquel Lira, que agora é a governadora do estado. Olha só, então,
o senhor espera tê-lo no PL, né, contar com ele dentro do partido, e como é que fica a questão também da presença de Fernando Rodolfo, é o presidente municipal, deputado federal, né, aqui da cidade, do PL, mas o senhor espera contar com Silvio Nascimento no partido e para logo? Como é que o senhor vê essa situação, Gilson? Eu não tenho dúvida que Silvio e Fernando Rodolfo, eles já se conhecem, não é de hoje, têm uma amizade. E Fernando Rodolfo é o presidente, é o deputado federal do PL na região, aí em Caruaru. E teria um caso, seria uma soma, e talvez até uma multiplicação, quando juntar a força de Silvio Nascimento, o seu potencial como radialista, como pessoa de mídia, como pessoa de marketing, profundo conhecedor dos cidadãos menos favorecidos de Caruaru, todo mundo conhece Silvio Nascimento, enfim. E só tem a potencializar ainda mais o projeto do PL para Caruaru, que nós estamos cada vez mais fortalecendo. Junto com o presidente Bolsonaro. Porque sempre a palavra final é do presidente Bolsonaro. Olha só, e sobre o Recife, só aproveitando sua presença, né, não é todo dia que estou entrevistando o senhor, então vou lhe perguntar logo. E sobre o Recife... Eu estou pronto para qualquer missão. Se ele disser, Gilson, você vai ser candidato a presidente de Portugal, que eu sou português também, eu vou. E o seguinte... Você vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos, eu vou. Você vai ali montar naquela mula preta, naquela burra que tá ali braba. Eu passo a perna, eu passo. E é o seguinte, então, além disso, já está articulando, como é que o senhor vê, no caso do Recife, a popularidade do João Campos? Pesquisas indicam que ele está muito bem, mas como é que o senhor avalia esse cenário, né, para a sua postulação? Bom, você vê Recife essa semana... Teve uma guerra civil, né? Assassinaram um PM lá, assassinaram mais uma senhora que estava passando, tiveram vários arrastões, e a Guarda Municipal de Recife, por exemplo, não tem direito a usar uma arma, não usa arma. Tem no direito, mas não foi colocado à disposição da Guarda Municipal. Requalificar, diminuir os índices de violência na capital pernambucana é fundamental. Isso assusta as pessoas de irem para lá, de ficarem como turistas lá. Você tem o Porto do Recife, que está totalmente entregue. Você tem a Bacia do Pina, que está uma nojeira. Agora sim é que eles que estão correndo atrás do tempo perdido, mas o povo vai saber disso. Agora até porque, até agora, ninguém teve espaço, ninguém teve tempo de televisão, ninguém debateu no tete-a-tete sobre as questões de Recife, como o saneamento básico, do qual o PSB votou contra. Você vai no Alto Zé do Pinho, por exemplo, você vê lá, defronte da unidade de saúde da UPA, um esgoto a céu aberto. Isso é sim gestão, falta de gestão da prefeitura municipal. Você vê defronte de uma padaria do Mercadinho, um esgoto a céu aberto, defronte de uma escola, e mais de 60% da cidade do Recife, da população, não tem acesso ao saneamento básico. Isso é fundamental para o cidadão. Então isso daí vai ser debatido, isso vai ser mostrado, isso vai ser cobrado, isso vai ser posto à luz. Por exemplo, os cachês milionários, de artistas que não são do nosso ritmo do forró, pela prefeitura do Recife, que não são do ritmo do frevo na época de carnaval. Você vê shows absurdamente caros em detrimento de artistas locais. Então, isso é que nós vamos lutar por isso. Nós vamos expor isso daí, nós vamos ver. Como, por exemplo, a gente fez agora, eu participei pessoalmente, fui no plenário, juntamente com o Armandinho aí de Caruaru, com Santana, com todo o pessoal, para que fosse promulgada a Lei Luiz Gonzaga. E eu que fiz, com a autorização do presidente Bolsonaro, o forró ser patrimônio cultural e material do Brasil. O forró hoje tem acesso a políticas públicas, que não tinha. Então, a gente vê as coisas realmente acontecendo. E essa Lei Luiz Gonzaga, que passou agora, foi unanimidade lá, para que 80% das contratações de poder público no ciclo junino sejam direcionados a artistas de forró. Nada mais justo isso daí. Eu sei disso, que eu sou artista, sou sanfoneiro, e já me senti um estranho no ninho num palco meu de forró, porque tinha um sertanejo, que inclusive é amigo meu, que na época a prefeitura que me contratou disse, ó, tu só tem meia hora para tocar, bicho, porque o sertanejo aí atrasou o som, atrasou o passagem de som, tu só vai estar em meia hora.
não tem problema você receber. A questão não é o dinheiro, não é receber. A questão é que você tem um trabalho para mostrar. E no ciclo junino, o forró tem que ser 90%. Eu acho até 80%. Tem que ser mais de 90%. Perfeitamente. Eu agradeço na sua disponibilidade, Gilson, e já deixo o convite para você vir aqui, voltar à Rádio Cidade aqui em Caruaru, né, passar aqui no Cidade Entrevista para a gente bater um papo também ao vivo e presencial, né, mas agradeço imensamente sua disponibilidade atendendo aqui, né, o convite aqui de Silvio Nascimento durante a entrevista dele, tá certo? A gente se vê por aqui, certo? Muito obrigado. Eu quero agradecer a todas as pessoas de Caruaru que prestigiaram o nosso evento no Alto Moura. Quero agradecer à Prefeitura de Caruaru por ter nos contratado, nos colocado junto. Só uma última... Pela 80ª vez nós tocamos em Caruaru e durante os 30 anos de Brucelose não teve um São João que a gente não tocou aí em Caruaru. Olha, inclusive aproveitando isso, no último minuto aqui, lembrei aqui da postagem do Pedro Campos, deputado federal, né? Eita, eu acho que tá caindo. Tá caindo. Não, caiu não. A postagem de Pedro Campos, deputado federal do PSB, né? Meio que desmerecendo o senhor enquanto sanfoneiro. Qual é a resposta que o senhor tem a essa postagem? Ele bota Haddad para tocar violão em vez de um sanfoneiro para tocar forró. Agora, ele me atacou de graça. Saiu com aquela postagem. Não ataquei ele, não ataquei nada, o irmão dele, nada. Do nada, ele saiu com aquela postagem. Que ia ser a atração surpresa do Festival de Garanhuns. É falta do que fazer, ministro. Eu fui contratado uma atração surpresa nesses meus 30 anos de Bruxelas. Eu nunca tapei buraco de ninguém. Porque a atração surpresa é uma atração que o cara está negociando até a última com uma atração e não consegue pagar o cachê, não consegue estabelecer o show, aí bota qualquer um que tenha. Eu nunca fui atração surpresa de evento nenhum nesses meus 30 anos de banda. E segundo que a gente mostra já o preconceito de pessoas que têm sangue azul, que têm olho azul, com o nosso forró, com a música nordestina, com a música que todo mundo gosta, que é cultura, é sangue do nosso povo. Então, isso aí já mostra o preconceito. Manda ele botar um guitarrista, então, papapá. Grande abraço, meu amigo. Perfeitamente. Muito obrigado, Gilson. Obrigado, ministro Gilson. E lhe dizer que onde o ministro estiver, a gente está junto e as forças conservadoras estarão sempre unidas. Grande abraço. Perfeitamente. Olha só, a gente vai aproveitar, tivemos uma participação especial, né, Silvio? Eu estou com o Silvio Nascimento aqui, né, no Momento Cidade Entrevista, e tivemos a participação especial do ex-ministro do Turismo e ex-candidato a senador pelo PL aqui em Pernambuco, Gilson Machado Neto. Silvio, a gente vai para o intervalo, tem mais mensagens chegando, a gente vai para o intervalo para a gente poder chegar no terceiro bloco e tem algumas perguntas aqui para você, tá certo? Tá ok. Gente, é só um minuto, fica aí. Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial e em Caruaru você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele você tem descontos no que precisar, exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel, Rua São Gabriel, 897 Caruaru, fone 3719-2897.
Sua história é feita de muitas escolhas e trilhar o seu próprio caminho é uma delas. Na Uninasal, você lidera a sua história e escolhe como fazer sua graduação. EAD digital, estudando no seu ritmo, ou EAD ao vivo. Flexibilidade e interação com o professor em tempo real. Mensalidades a partir de R$ 140,24. E ainda conta com a formação mais rápida do mercado. Graduação a partir de 18 meses. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Você sabia que começou o Festival de Inverno da AP Bebidas e está com ofertas imperdíveis? Isso mesmo! Na compra de 6 unidades de vinho, você ganha 6% de desconto. E na compra de 12 unidades, 12% de desconto. Promoção válida para rótulos que não estão promocionados e os vinhos são da sua escolha. Vai perder essa? Eu aposto que não. AP Bebidas, sempre com os melhores rótulos para você. Promoção válida por tempo limitado. Consulte as condições e disponibilidade dos produtos em nossas lojas ou nas redes sociais. Rádio Cidade 99,7. Que tal uma nova versão de você hoje mesmo? Então, manda uma mensagem para o WhatsApp Cidade 998780997 e ative seu modo confiante com a tintura Maxton Preto 1.0. Renove seu visual, amiga. Pronta para ativar seu modo confiante? Corre lá e deixa sua mensagem. Quero ativar meu modo confiante. Maxton é liberdade para ser mais você. Na Rádio Cidade, 11 horas e 50 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco, né, do Cidade Entrevista, Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo o Silvio Nascimento aqui, quem está nos acompanhando pelo YouTube, que o nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Reportagens, a gente agradece muito. E eu aqui lendo as mensagens, né, a gente entrou com o Gilson Machado, gente, no segundo bloco, mas agora tem as mensagens, o pessoal mandando mensagem aqui, o professor João Antônio, né, grande professor João Antônio, né, tá dizendo aqui, excelente entrevista. A Núcia Lima, mãe do nosso querido Mário Flávio aí, ela diz o seguinte, ó, abraço Silvio Nascimento, Bolsonaro 200% não irão nos calar. Dona Núcia Lima sempre chega arrasando. Tem também o Del, né, o Del de Caruaru, o grande Del, tá? Ele diz, parabéns Silvio Nascimento, muito coerente nas palavras, representa muito bem o caruaruense de bem, né? Tem também o Givanildo Porteiro, Givanildo aqui, porteiro aqui da Coletivo, gente, sempre ouve nosso programa e ele diz o seguinte, bom dia professor, eu queria perguntar o seguinte ao Silvio Nascimento, um bom dia a ele, por que os conservadores não se reúnem com frequência e por que não temos de fato uma organização regional? Ele sente falta disso, né? Ele diz, precisamos falar a mesma linguagem do litoral ao sertão. Vou responder ao Givanildo. Primeiro, deixar o meu abraço para ele, deixar também um abraço forte aqui para o Joaquim Queiroz, para o Oscar Mariano, professor João Antônio, que está nos ouvindo, para o Juca. Queria deixar um abraço para a mãe do Mário Flávio, dona Núcia Lima. O Oscar Mariano e a Carla também estão escutando a gente, e ela manda um abraço para você. E para o João Antônio, a Carla manda também esse abraço. Um abraço para o Del e um abraço para a Valdete, para a Clarinha, enfim, para todos aqueles que estão aqui sintonizados na Rádio Cidade. E o Vini mandando também zap aqui pelo meu telefone. Quero deixar um abraço forte e caloroso. Dizer ao Givanildo que a direita pernambucana, a direita brasileira, ela é feito velhos amigos. A gente, quando tem uma amizade, e uma amizade verdadeira e sincera, a gente muitas vezes demora para se falar. Mas quando a gente se encontra, parece que a gente nunca se afastou. A gente, como eu disse, quando a gente compartilha os mesmos ideais, quando a gente tem os mesmos princípios e valores, então a gente não precisa, muitas vezes, estar tão, digamos assim, organizado como a esquerda sempre foi organizada. A gente sabe exatamente o que quer. O presidente Bolsonaro, ele deu a gente a oportunidade eu diria, do ressurgimento
dentro da direita conservadora, porque nós vivemos tempos sombrios onde a gente tinha vergonha de dizer que era de direita, de tão abafado que a gente era pela esquerda. Agora não, a gente tem muito orgulho de dizer que é conservador, que é de direita, a gente tem muito orgulho de dizer que é cristão, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja de qualquer denominação, mas assim, a gente tem muito orgulho de dizer que é cristão, que é temente a Deus. Então a gente tem orgulho de dizer que é pró-família tradicional, que a gente gosta de ter pai, que a gente gosta de ter mãe. Eu, infelizmente, perdi os meus paizinhos há alguns anos, mas sempre fui aquele que pedia a bênção desde criança até os meus 50 anos, quando eu perdi meu pai, até os 48 anos, quando eu perdi minha mãe. Então a gente, assim, valoriza demais a família, a gente valoriza demais os nossos princípios de seriedade, de honestidade e por aí vai. Isso faz com que, mesmo que a gente não esteja tão organizado quanto a esquerda que esteve no poder durante todos esses anos, e que agora, infelizmente, retornou, a gente não está tão organizado, porque eu diria que a gente volta a caminhar. Então, a gente está reaprendendo a caminhar. Mas tenha certeza, Givanildo, que a gente vai caminhar juntos e sempre. Essa organização vai vir com o tempo. Primeiro a gente precisava se redescobrir, e a gente se redescobriu. Agora a gente precisa se organizar, e você está certíssimo. Apesar da gente, quando encontra um conservador, a gente já se abraça porque a gente entende que tem os mesmos princípios e valores, mas a gente precisa realmente se organizar. Olha, tem outra mensagem aqui. O Elias Serafim diz o seguinte: bom dia, professor Marco Aurélio, muito contente com a postura do Silvio, mostrou que tem lado, e o lado do conservadorismo em Caruaru não pode se acovardar ou se esconder. Esse lado representa 42% dos votos de Caruaru, e se nos unirmos, levamos no primeiro turno, tendo candidato próprio ou apoiando alguém que tem um mínimo de compromisso com as pautas e o máximo de distância do Lula, né? Ele deu aqui um apelido ao Lula, mas eu sei que é o Lula de quem ele está falando, então o máximo de distância do Lula. Essa é a mensagem do Elias Serafim aqui, né? Pensando nessa conjuntura dos 42% dos votos de Bolsonaro que você também citou. Aí eu aproveito o comentário do Elias e lhe pergunto o seguinte: além da prefeitura, sempre tem a disputa pela proporcional, pela Câmara de Vereadores. E aí eu lhe pergunto, esse grupo que vocês estão montando, vindo para o PL também, ou até que não venha para o PL, fique em outro partido, de qualquer modo, também está de olho nessa disputa específica da Câmara de Vereadores para ter vereadores de cunho conservador? A gente está focado e muito focado no crescimento e na união da direita conservadora, dos eleitores do presidente Bolsonaro. A gente está muito focado nisso. Independente de ter uma majoritária, independente de ser proporcional. O nosso foco está em realmente a gente destacar que os conservadores estão ativos e que querem vez e que querem voz. Então, assim, se você fizer uma conta de padaria, o presidente Bolsonaro teve mais de 80 mil votos na última eleição aqui em Caruaru. 42%, mais de 80 mil votos. Se você fizer conta de padaria, salvo engano racional de um partido para eleger um vereador aqui em Caruaru, é de 8 mil votos. Se só metade votar nos candidatos a vereador que sejam bolsonaristas, só aí a gente faria quatro vereadores. Então a gente teria uma força muito grande na Câmara Municipal. E aí eu deixo aqui a minha convocação para que todos os bolsonaristas, para que todos os conservadores, as pessoas de direita, os cristãos, que estejam unidos e imbuídos nesse momento em fortalecer esse projeto. Então, é como eu disse, a gente hoje não está fazendo lançamento de pré-campanha. A gente hoje está dizendo que a direita existe, está viva e está unida. Olha, o Jucas Novaes, deixa eu confirmar, Jucas Novaes, excelente entrevista. Agora sim teremos um candidato de direita, conte com nossa força. Ele faz essa exortação. Obrigado, Juca. A você. E olha, a gente está terminando a entrevista, né, agradecendo imensamente a essa audiência que está nos ouvindo, pessoal qualificado também, em várias cidades, e a gente agradece quem vê pelo YouTube, pelo Rádiosnet, pelo Dial, e
Para terminar, uma última pergunta fora da política, aproveitando o hype do momento, que é essa história, né, de Barbie. Você é cinéfilo? Você gosta de cinema? Adoro cinema. Adoro cinema. Tem 2 lançamentos hoje importantes, a do Barbie e o Oppenheimer, né, que são completamente diferentes. Oppenheimer é uma história mais, digamos assim, mais adulta. Você vai assistir qualquer um desses filmes ou não curte cinema, Silvio? Não, eu sou muito eclético do ponto de vista de cinema. Gosto muito de assistir cinema, gosto muito de assistir filmes em casa, seja numa rede dessa de streaming, onde quer que seja, mas eu adoro cinema. Então, assim, digo, as pessoas vão assistir, sim, a Barbie, vão assistir o próximo filme que eu esqueci o nome. Oppenheimer. Eu vou anotar o nome também. Esse é uma boa história também. A minha esposa, a Marília Ferraz, ela só reclama porque eu assisto muito filme de tiro, bala, metralhadora, bomba. Tiro, porrada e bomba, né? Aí ela disse que não consegue dormir. Se botar um filmezinho, uma coisinha mais soft, um romance, aí ela diz que cai no sono. Mas meus filmes às vezes perturbam. Mas assim, eu sou cinéfilo e se brincar, assim, meu filho é muito mais, sabe o nome, tem 17 anos, mas desde cedo, desde 10 anos, que ele ganha campeonatos sobre cinema. Apaixonado pelo cinema. Isso é muito bacana. Então, olha só, gente, a gente vai encerrando a entrevista. Silva, vou agradecer não só a sua presença, mas também trouxe o Gilson Machado aqui, né, para que a gente pudesse entender a conjuntura desse novo grupo. Queria agradecer e deixar aqui as portas abertas da Rádio Cidade, do Cidade de Entrevista também, tá? Para novos momentos, para a gente discutir também, além dessa discussão político-partidária, também discutir os problemas da cidade, todas as forças políticas que a gente tem recebido para pensar também o que é bom para a cidade no sentido do dia a dia, da qualidade de vida das pessoas. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que fazem a Rádio Cidade. Quero deixar também aqui um abraço para as forças conservadoras de Pernambuco. Citei aqui o presidente do PL, o Anderson Ferreira, o André Ferreira, o Fernando Rodolfo, o Gilson Machado Neto, que tivemos a oportunidade de ouvir aqui também conosco. Quero deixar um abraço aqui para as forças conservadoras caruaruenses, como é o caso do Chicuta, do Fernando Júnior, do Sandro da Calzari, enfim, é uma infinidade de pessoas que era preciso mais uma hora para a gente estar citando. Muito obrigado ao professor, ao Mário Flávio, ao Rodolfo e ao Adolfo. Perfeitamente. Gente, estamos encerrando o Cidade Entrevista e o Manhã Cidade de hoje. Né? Fiquem na programação da Rádio Cidade, tem agora o Pra Relaxar, tem daqui a pouco o Toca Todas e